Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje é dia do trabalho e nós então vamos refletir sobre um texto da irmã Auriesdra Moraes. A irmã Auriesdra é pós-graduada em docência do ensino religioso, formada em teologia e pedagogia. Também ela é professora lá no Seminário Teológico Batista de São Luís, atuando na área mentorial. Ela é conselheira da Associação de Esposas de Pastores da Convenção Batista Maranhense, lá em São José de Ribamar, Maranhão. E essa irmã, então, escreveu um texto especial para o dia de hoje, que é o dia do trabalho, dia 1º de maio. E o texto se chama O Trabalho Expressa a Glória de Deus. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como eu sempre gosto de dizer, eu não escrevi o texto, foi a irmã Auriesdra Moraes quem escreveu. Então, o que nós vamos fazer? Ler o texto junto e eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Isto esclarecido, podemos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque hoje é dia do trabalho e porque nós temos trabalho e porque podemos atuar e viver e fazer todas as coisas debaixo da tua proteção e do teu cuidado. Obrigado, Senhor. Fica conosco nessa reflexão. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto hoje está em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2, e nós vamos do versículo 4 até o 15. E diz assim, ó: E foi assim que o céu e a terra foram criados. Então, no capítulo 1 tem a descrição da criação do universo e da raça humana. Aí, no 2, vai dizer assim, sobre o jardim do Éden. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não haviam brotado nem capim nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas e não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saiu uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele e uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que regava o jardim e que, saindo dali, se dividia, formando 4 rios. O primeiro é o Pison, que rodeia a região de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa região é puro e ali também é um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion. Ele dá volta por toda a região de Cush. O terceiro rio é o Tigre, que passa ao leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Então, o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Amém? O versículo escolhido é esse último, que diz assim, né? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Bem, então a irmã Auriesdra, ela faz uma reflexão muito importante, porque muitos de nós falam que odeiam o trabalho, né? Que tem uma brincadeira até que as pessoas dizem assim, queria saber quem foi que inventou o trabalho. Bom, quem inventou o trabalho foi o Senhor. Alguns pensam que o trabalho é consequência do quê? Do pecado de Adão e Eva. Mas isso não é verdade, não tem nada a ver. Pois o homem, quando Deus criou macho e fêmea, ele foi criado para quê? Para trabalhar. Ele não foi criado para ficar lá com a perna pro ar. Ele foi criado para trabalhar. E Deus criou o homem por louvor da sua glória. E isso implica uma vida que expresse a imagem e a semelhança de quem foi criado. Então, quando o Senhor fez o homem, ele não colocou o homem lá no jardim do Éden para ser um vagabundo. Não. Ele deu missões para ele fazer, coisas para ele fazer, né? E como a gente leu, ele ia plantar, enfim, ia cuidar do jardim do Éden. E isso expressava o quê? Deus, que Deus também
sempre está fazendo alguma coisa. Então a gente pode dizer que o trabalho é consequência da imagem e da semelhança de que a gente tem de Deus. Então, desde que o mundo foi criado, o Senhor deu ao homem a ordem de cultivar o seu jardim. O Senhor podia ter feito uma coisa assim pronta, que não precisasse de nada, mas ele fez o jardim do Éden de forma que ele precisasse ser cultivado. E a semelhança do seu Criador, o homem recebe o quê? A incumbência, a determinação, a missão de quê? De trabalhar. Pois o nosso Senhor Jesus Cristo e seu Pai trabalham até agora. Se você ler lá em João 5,17, ó, diz assim: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, Jesus trabalhava, o Senhor trabalha, Deus trabalha o tempo todo. Então, o trabalho é bênção, irmãos. O trabalho é uma dádiva de Deus. A gente tem que agradecer, né, pelo trabalho que nós temos. E eu não estou falando aqui só de remuneração, não, de ganhar dinheiro. A gente também tem, por meio do trabalho, um jeito de quê? De sustentar a nossa família, de suprir as necessidades dos nossos entes queridos, das pessoas que a gente gosta. Porque Deus deu o trabalho também para isso. Mas no trabalho a gente tem honra. Tem até uma música do Fagner que diz: E sem o seu trabalho o homem não tem honra. E é verdade, é muito triste você ficar à parte, um pária na sociedade. É importante você ter uma atividade, né? Então no trabalho a gente é honrado, mas não só isso. A gente se sente realizado quando pelo trabalho a gente é útil. Útil para quem? Uns para os outros. Mesmo que a gente não coma do trabalho, mesmo que não viva do trabalho, mesmo que a gente não beba por causa do trabalho, a gente sempre vai se sentir servindo alguém ou algo quando a gente trabalha. E isso é muito bom, uma sensação maravilhosa. Então, é próprio de um ser criado à imagem e semelhança de um Deus perfeito. Então, aqui a gente não está falando de tipo, ó, só o trabalho que você recebe um salário no fim do mês é importante. Não. Nós estamos falando aqui do trabalho em geral. Qualquer tipo de trabalho que você execute que possa servir o outro, existe o trabalho voluntário, existe o trabalho remunerado, enfim, existe um trabalho que o jovem pode fazer, o idoso, o velho, a pessoa que está no mercado de trabalho. Mas o importante é o quê? É servir, é ser útil, é fazer alguma coisa. Então, que a gente realmente possa valorizar o nosso trabalho. Independente do que ele seja, sabe? Mesmo se você não for diretor de uma empresa, mas você for um servidor como eu, um funcionário comum, você tem que dar graça ao trabalho. Se você é aquela pessoa que não recebe salário, mas você borda, por exemplo, eu tinha uma tia que ela fazia tricô. Ninguém tinha ideia do trabalho que ela tinha para fazer aqueles casaquinhos de tricô. Mas ela fazia muitos casaquinhos de tricô para quê? Para doar para pessoas carentes, pessoas que não tinham condições de comprar um enxoval de bebê. Ela tinha o trabalho de tricotar essas roupinhas. Nossa, então isso é uma coisa maravilhosa. Então, independente, existem pessoas que trabalham na cantina da igreja, por exemplo, não recebem nenhum tostão para isso, mas o trabalho dela é muito importante. Enfim, outros trabalham limpando a igreja, outros trabalham em casa, né? Tem gente que trabalha muito em casa, tem muitos filhos, poucos colaboradores. Então, ó, tudo isso é trabalho, tudo isso é motivo de dar graças. Então, que nesse dia, hoje, dia 1º de maio, a gente possa valorizar o trabalho, qualquer tipo de trabalho, e agradecer por ele. Porque quando a gente trabalha, a gente está mostrando que nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor, porque Ele trabalha até agora, né? E o Senhor nos capacita a tantas funções que a gente pode fazer coisas muito simples e muitas coisas complexas também.
Então, que a glória de Deus seja mostrada poderosamente através de nossas vidas e que a gente não esqueça nunca que quem trabalha também deve descansar. Então, tem gente que acha assim, que é só acordar cedo e na lida. Tem gente que é assim, você tá tomando um copo d'água, você levanta o copo, ela já vem com o paninho embaixo para limpar. Tá sempre trabalhando, sempre trabalhando. Outros não tem nem tempo para dar atenção para a família, porque está sempre preocupado em trabalhar, em ganhar dinheiro, em sustentar, em suprir. Enfim, tudo isso é muito importante. Manter a casa limpa, manter a família sustentada, abrir a geladeira e ter lá as coisinhas para comer e para beber, sem dúvida alguma, isso é fundamental. Mas é importante também que o Senhor, apesar de ter feito esse mundão velho sem porteira, tão cheio de coisas maravilhosas, o Senhor também descansou. Então, como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós também temos que honrar a Deus trabalhando, dando graças, não reclamando, né? Se a gente não gosta do trabalho que a gente faz, nós temos que buscar um outro trabalho. Nós temos que ser sempre produtivos. E sempre agradecer a Deus pelo privilégio de estar trabalhando e servindo. Mas nunca se esquecer que o Senhor descansou. E Ele deseja que nós descansemos também. Então, quando você só trabalha e nunca descansa, você também está pecando, sabia? É importante que você descanse também. Então, o nosso manancial diz para você fazer o quê? Aproveitar o dia de hoje. Hoje é feriado. Então, a maioria de nós hoje não precisa sair para ir trabalhar. Hoje é um dia de folga. Alguns sim, né? Trabalham em serviços essenciais e terão que trabalhar hoje. Mas aqueles que têm oportunidade, não deixem de aproveitar o dia de hoje, tá bom? O nosso manancial termina assim, ó. O trabalho dignifica o homem e louva a Deus. Não se esqueçam disso jamais, ok? Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa, ursa trabalhadora. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.